O que você acha? Satanás foi expulso do céu antes ou depois da criação da terra? Esta é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no programa Na Mira da Verdade, tanto na versão em português quanto em espanhol. E eu quero dar uma breve resposta para que possa lhe ajudar a compreender essa questão. Mas antes eu queria lhe mostrar que Jesus Cristo, o personagem que dividiu a história, o ser divino humano que nós cristãos cremos ser, Jesus não acreditava que a ideia do diabo fosse apenas um mito. Ele acreditava na existência real de Satanás, um ser antagônico ao poder, ao governo de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus Cristo disse assim: mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele aqui informa aos seus discípulos, que estavam todos felizes por terem expulsado demônios, e ele diz assim: olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E em Mateus 16, 22 e 23, Cristo chama de Satanás de pedra de tropeço. Então, Jesus Cristo e muitos outros personagens bíblicos cria na existência do diabo. Para ele não era simplesmente uma força negativa, é um ser pessoal, maligno e que se opõe ao governo de Deus. Deixando isto claro, agora nós podemos seguir na resposta à pergunta: Satanás foi expulso do céu antes ou depois da criação do planeta Terra? Por incrível que pareça, nossos primeiros pais viveram pouco tempo no Jardim do Éden. É importante nós sabermos isso para você perceber que eles não puderam desfrutar muito daquilo que Deus deu para eles, porque eles já caíram na rebelião juntamente com Satanás. Gênesis 5:3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou a Sete, que é o terceiro filho deles. Então eles tinham Caim, Abel e Sete. Então, se com 130 anos, não é, nasceu Sete, e os filhos dele, de acordo com o texto, nasceram depois do pecado, mesmo que Deus tenha dado a sexualidade antes do pecado, obviamente. Então Adão e Eva, nossos primeiros pais, viveram relativamente pouco tempo no Jardim do Éden. Como isso então foi pós-pecado, realmente Adão e Eva não permaneceram muito tempo no Jardim do Éden, porque Satanás conseguiu, através da rebelião, fazer com que eles saíssem muito cedo de lá. E Satanás e sua expulsão do céu ocorreu antes ou depois da criação? Nós podemos deduzir através de Gênesis 3, onde ele leva nossos primeiros pais à rebelião, que ele já tinha sido expulso do céu antes da criação do planeta Terra. Por que podemos deduzir isso de Gênesis 3? A maneira como Lúcifer tentou Adão e Eva, ali em Gênesis 3, demonstra que ele já era um pecador endurecido e completamente rebelado contra o governo de Deus. Então a maneira como ele os induz ao pecado e a maneira como ele fala que Deus, diríamos assim, mentiu a eles, já demonstra que ele já estava endurecido e completamente contra o governo de Deus. Por isso, com Gênesis 3, é mais fácil deduzirmos que Satanás foi expulso do céu antes da criação da terra.
Apocalipse 12, 7 a 12 é um texto que nos mostra a expulsão de Satanás do céu. Porém, muitos teólogos, pela avaliação do contexto, têm dito que os versos 7 a 9 não se referem necessariamente à expulsão de Satanás do céu antes da criação do planeta. Sendo que os versos 7 a 9 estão no contexto também do verso 12, que se refere à cruz de Cristo, à vitória de Cristo sobre a cruz. Então essa expulsão de Satanás de Apocalipse 12, 7 a 12, seria a expulsão definitiva que ele teve após Cristo morrer e ressuscitar na cruz. Ele não tinha mais acesso ao paraíso, mas ele tinha acesso a seres celestiais e a outros mundos. Nós podemos ver isso em Jó capítulo 1, verso 6. Lá é dito que um dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás se apresenta com eles. Não era no paraíso, porque desde que ele foi expulso do céu, do paraíso, ele não voltou mais. Mas ele ainda tinha acesso a outros lugares do universo, porque ele tentou levar a rebelião também lá. Não é? Então Apocalipse 12, 7 a 12 seria uma referência à derrota de Satanás na cruz, que ele sofreu ao Cristo morrer na cruz, porque ali Cristo o desmascara completamente. E os seres dos outros mundos puderam ver o quanto Satanás era perverso ao ponto de torturar o próprio Criador dele, Jesus Cristo. Após a cruz, as atividades de Satanás se restringiram ao nosso planeta, de acordo com Apocalipse 12, 12, pois antes, como eu disse, ele tinha acesso a seres celestiais, a outros planetas, de acordo com Jó, capítulo 1, versículo 6. Então a conclusão a qual nós chegamos é que pela forma como ele leva nossos primeiros pais ao pecado em Gênesis 3, Satanás é expulso do céu antes da criação, e aí há uma expulsão definitiva, diríamos assim. Ele perde o acesso aos seres celestiais após a cruz, quando Deus o desmascara diante do universo. E eu finalizo deixando um texto para você, onde o apóstolo Pedro também acreditava na existência de um inimigo real, e ele até nos adverte contra este inimigo em 1 Pedro 5, versículo 8, onde ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então veja, Pedro, além de nos avisar de que Satanás é um adversário que anda em derredor como um leão, procurando uma vítima para pegá-la de surpresa e destruí-la, ele diz aqui que nesse contexto eles estavam passando por perseguição. E Satanás pode usar a perseguição para minar, acabar com a fé dos filhos de Deus. Mas o conselho de Pedro no verso 9 é o seguinte: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, duas coisas: resista a Satanás de forma firme na fé em Jesus, e lembre-se que não é apenas você quem sofre. Outras pessoas também estão sofrendo em consequência do pecado que entrou em nosso mundo através de Adão e Eva. Eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo. Foi um vídeo relativamente curto, mas eu creio ser importante para respondermos a uma das perguntas mais frequentes que eu recebo diariamente. Que Deus guie os seus passos e até um próximo estudo.